culto de ontem em Mogi, o Senhor ressuscitou. A palavra dita foi: o Senhor ressuscitou. O tempo, precisamos entender o tempo, viver o tempo. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles ficaram com dúvidas quanto à tua ressurreição. E foi nesse ponto que o Senhor os encontrou, aonde eles estavam duvidando, porque não viram um corpo. O Senhor se apresentou. Eles estavam caminhando, indo embora, mas o Senhor se apresentou. O Senhor se revelou. Foi por isso que eles convidaram o Senhor para as suas casas, para a sua casa, porque o Senhor se apresentou como um viajante. Embora eles não reconheceram que era o Senhor, mas o Senhor se apresentou mesmo a eles tendo a incredulidade, tendo a dureza de coração. E aí diz que no partir do pão, eles viram que era o Senhor, e o Senhor os deixou ali. Meus irmãos, Deus sabe a sua necessidade nessa noite. Deus sabe o que você precisa nessa noite. Assim como o Senhor foi ao encontro daqueles discípulos que estavam ao caminho de Emaús, o Senhor vem ao teu encontro e se manifesta a ti da forma que você precisa, para que você seja curado, para que você viva a verdadeira comunhão, em nome de Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, irmãos, abra ela no livro de Malaquias. A ressurreição de Jesus. Paulo pregava isso, a crucificação e a ressurreição. A nossa vida depende disso, irmãos. Cristo crucificado, não se esqueça disso. Paulo vai dizer que infeliz o homem que espera só Deus e Jesus nessa vida, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam, o anjo da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com o ouro e com a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Leia comigo o versículo de número 12. Todas as nações os chamarão felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor quer trabalhar na sua vida, na minha vida. E o Senhor, como um Pai, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos lava. A promessa é que nós seríamos conhecidos como nação feliz, terra deleitosa. Existe uma promessa sobre a nossa vida. Não se sinta triste. Você foi feito para ser feliz com Deus. Não se sinta para baixo. Não deixe nada apagar a luz
tirar o Espírito Santo de você. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, porque você é terra deleitosa. A sua vida é um campo onde outras pessoas podem se deleitar com a sua presença, se alegrar com a sua vida, porque a presença de Deus está em você, não porque você merece, mas porque todos os dias, se assim permitirmos, o Senhor vem e nos lava. Assim como o sabão do lavandeiro, o Senhor te lava. Você lava a roupa? Sabe aquela mancha difícil de sair que você não consegue? O Senhor consegue tirar as nossas manchas. O Senhor consegue tirar as nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Deixa o Senhor te assistir. Deixa o Senhor cuidar de você nessa noite. E saiba que tu és essa nação preparada para ser chamada de nação feliz. Terra deleitosa. Pessoa que gerará frutos ao Senhor e ao teu semelhante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor vem através do teu Espírito, através da tua palavra, através da obra de Cristo, operando em nós o teu lavar regenerador e renovador. Regenera, Senhor, as nossas vidas. Renova, Senhor, as nossas vidas. Restaura, Senhor, aquilo que está desgastado. Anima, Senhor, o abatido. Traz consolo, traz força, traz vigor, traz saúde. Tira, meu Deus, todo tipo de opressão, e que o seu povo venha se alegrar nessa noite, porque eles são alvo de ouvir, serão chamados de felizes. Que a felicidade do Senhor esteja sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Você diz amém? Adore ao Senhor, né? Louve ao Senhor, porque Ele é merecedor, Ele é digno. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Ele está te lavando. Esse é o início da nova vida. Você quer ir para o céu? Tem que passar pelo sabão de Jesus. O sabão representa o sangue do Cordeiro. Deixa o sangue de Jesus lavar você. Deixa Ele te quebrantar. Peça isso. Deus, me quebranta. Deus, me quebra. Deus, muda a minha estrutura. Porque nós precisamos mudar. O pecado está em nós, não está em Deus. Aleluia. Nós precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Se você quer ser reconhecido como alguém de Deus, alguém feliz, nação deleitosa, nação santa, deixe o Senhor tratar você. Não se rebele contra a correção e disciplina do Senhor, porque Ele disciplina todos a quanto Ele ama. Amém? Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sustenta e me faz prevalecer.
irmãos, que nos resgata assim do pecado, porque Ele conhece todas as coisas, não há nada encoberto diante de Deus. E Ele é um Deus que todo-poderoso para nos fazer novas criaturas. Amém? Glória a Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível vai acontecer. Oh, aleluia, maravilhoso Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída.
impossível, às vezes, são milagres muito grandes, assim. Também são, claro que são. Mas sabe aqueles pequenos detalhes, pensamentos assim, coisas que só estavam na sua cabeça, mas Deus faz acontecer. Porque Ele é Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que se passa entre eu e você, na nossa vida. Não há nada encoberto diante do Senhor. Amém? Amém. A gente que pensa, né? Que está alheio, mas o mundo espiritual é muito real. E nessa noite profética, eu creio em nome de Jesus, aquilo que é impossível. Sara deu risada, é impossível uma mulher de 100 anos ter um filho. E riu ainda. E o anjo falou, tá rindo o quê? Não ri não, já viu essa? Como é que é o Siqueira Júnior? Não ri não. Mas Sara estava duvidando do que Deus podia fazer. Há coisa difícil demais para Deus? Perguntei para o seu irmão, mas tem coisa difícil demais para Deus? Não tem, irmão. Para mim pode ser difícil, mas pode ser até impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? E ainda Jesus fala assim, ainda tudo é possível ao que? Crer. Glória a Deus. Se a Dani estiver aí ao vivo escutando, ela é testemunho vivo disso. Glória a Deus. Amém? Louva ao Senhor, porque esse Deus sabe como fazer o milagre acontecer. Não precisa da minha mão nem da sua, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Ele faz. Por isso nós estamos aqui para adorar. Tu és tremendo, Jesus. Tu reinas, trono do céu. A criação se prostra, seus pés. Tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram. Seus pés, para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado.
Graças a Deus, boa noite. Acabou mesmo, filho? Eu entrei aqui, eu vejo. Amém. Amém. Davi Elias, vocês puderem subir aqui, né, por favor. Já a gente vai tirar a dízimo oferta, mas antes de eu pregar, eu quero que eles, por favor, cante uma canção que Camila. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, boa noite, sejam bem-vindos. Amém? Boa noite. Eu falo que a gente tem medo de falar boa noite na igreja, mas só pode falar Pai do Senhor. Né? Boa noite, Pai do Senhor. Né? Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou feliz, né? Fui ali atrás e não tinha visto quando eu vi o casal abençoado, a família abençoada ali, né? André, Suzane, Loá e a Sofia. Como? Sofia. Deus abençoe, estou muito feliz com vocês aqui, viu? Vocês fazem parte dessa família e é bom ver vocês aqui, viu? Estou muito feliz. Essa semana eu lembrei de você, porque eu até falei para ela, preciso avisar o André que quem vai vir aqui na igreja no mês que vem, agora em junho, é o Gabriel. Lembra que a gente foi lá em Guafé? Ele e o Marco, né? A gente foi lá em Arujá, né? A gente foi ver o Gabriel ministrar lá. E aí o Gabriel vai vir no mês que vem aqui. Eu lembro que uma das vezes que eu fui algumas vezes, né? Fui com o Rafael, a gente foi não sei onde, a gente foi longe para Dedé, né? Aí eu fui foi o Rafael Emília, aí a gente ia com o Marcos para a Camila lá para Zona Norte, pro lado da Zona Norte, assistir pregar também. Foi uma vez com o Arthur lá em Osasco, e uma das vezes a gente foi aqui em Arujá, eu, o Marco e o André, né? E a gente viu, Deus usa ele, André? Deus usa. A última vez que eu fui aqui em São Paulo, eu estava com o Rafael Carmina, a gente estava lá, gente, não é isso, né? É Deus, eu acho que a gente tem que, mas ele tem um ministério diferente com ele. E aí ele pediu para eu ficar de pé, assim, nós ficamos de pé, e ele falou, eu vejo sua coluna. Ah lá, está aqui, ó. Vai ser agora em dia 19, é um feriado, uma quinta-feira. Aí ele falou assim, eu vejo sua coluna, eu vejo a C2, C3, esse papo da coluna aqui, né, da cervical aqui. E aí ele falou, vejo Deus trabalhando nos seus joelhos. O inimigo quer te pôr na cadeira de roda. E a gente faz, pra você ter ideia, a gente está fazendo fisioterapia, acupuntura, pilates e quiropraxia. E ela, graças a Deus, está bem, né? Mas. O médico já tinha falado isso. Oi? Se não cuidar, que E o médico já tinha falado que se não cuidasse, ele falou, é possível que a cadeira de roda, mas Deus está te livrando agora. E aí ele falou o número 17907562864. Aí ele falou algumas coisas comigo e disse assim, que número que é esse? Eu falei, meu CPF. Ele falou o número do meu CPF, 17907562864. E aí, então Deus usa ele mesmo. Eu conheço o Gabriel em 2010, primeira vez que eu vi o Gabriel, que eu falei com ele, há uns 3 meses, 4 meses depois ele esteve aqui, quando eu pastoreava a palavra viva aqui nesse templo mesmo. Deus usa ele mesmo. Então, ele vai estar aqui dia 19 de junho. Amém? Deus, vamos orar e vai ser um feriadão, uma quinta-feira. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? depois de maio. É junho já, o mês que vem. Né? Hoje é dia 1º, é o mês que vem já. Agora eu estou vendo em Provérbios de número 14. Mas eu estou feliz, viu, com vocês aqui, viu? E está chegando mais gente, né? A família vai crescendo, vocês vão estar grávidas, né? Menino, né? Como é o nome? Exato. Tem que completar. Fecha a fábrica. Está certo, André, está certo você. A Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 14, o verso 15. Provérbios 14, o verso 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente atenta para os seus passos. Na minha versão diz assim, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Eu acho interessante que nós temos um plano de leitura, Thalita, e esse plano de leitura hoje fala desses provérbios, e ele vai falar também de João, capítulo 1, lá no finalzinho do Evangelho, do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde fala do chamado de Natanael. É muito interessante essa palavra, porque a Bíblia diz que falam para Natanael, achei aí o Messias, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Aí ele fala assim, vem ver.
Aí ele vai encontrar Jesus, Jesus fala assim, aí daí um verdadeiro israelita. E ele fala assim, de onde você me conhece? Ele disse, eu vi você debaixo da figueira antes de você ser chamado. Aí ele fala, verdadeiramente você é o Filho de Deus. Ele fala, por que eu falei isso para você? Você vê como o ser humano, ele fala assim, porque eu falei isso para você crer que eu sou o Filho de Deus? Ele fala, você vai ver muito mais coisas do que isso. Você vê como que o homem, ele é muito, eu não sei, né, se a gente, ele vai de 0 a 100 de uma forma muito rápida, né? Quer dizer, ele não cria, daqui a pouco Jesus disse, eu vejo você debaixo da árvore, e ele já falou, opa, você é o cordeiro. Então uma coisa que a gente precisa buscar é esse equilíbrio, e a única forma de a gente buscar esse equilíbrio é a gente conhecendo a Deus, nos aproximando do Senhor, é a gente conhecendo a palavra. A Bíblia diz que o ingênuo acredita em qualquer coisa. Meu irmão, quando você não se aproxima da palavra, quando você não conhece a palavra, aquilo que falam para você, você acredita. Aquilo que dizem para você, você está acreditando. Mas quando você é prudente, quando você busca o Senhor, você começa a olhar e entender o caminho que você deve andar. Tem um dos provérbios, eu acho que é um pouquinho antes, eu acho que eu até li ontem, eu não me lembro. É isso mesmo. O capítulo 14, número 12, ele vai dizer, o 14 e 12, vai dizer, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte. Tudo isso porque não conhece o Senhor. Tudo isso porque não teve uma experiência com o Pai. Quando nós temos experiência com Deus, nós sabemos onde nós pisamos, nós sabemos aonde nós entramos. Nós acreditamos exatamente naquilo que temos que acreditar. Não é porque fulano falou ou deixou de falar, é porque eu vivi essa experiência. E que nessa noite nós possamos sair daqui vivendo essa experiência, ou começando a viver essa experiência. E não é porque eu estou falando que você não vive, mas é que eu estou falando que eu e você, nós precisamos viver isso todos os dias. Eu gosto de me incluir, porque eu também estou nessa caminhada. Eu também estou caminhando, eu também preciso amadurecer, preciso conhecer mais do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então isso daqui, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais você sabe que você precisa melhorar. Quanto mais você busca Deus, mais você sabe que você não conhece nada, que você precisa conhecer mais. É isso que Deus está querendo de mim e de você hoje, nessa noite. Amém? Quem entendeu? Diga glória a Deus. Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar. Dízimo e oferta é algo que só quem conhece a Deus sabe mesmo o que é dizimar e ofertar. E quem sabe o que é dizimar e ofertar, quando tem contato com a palavra, ele começa a abrir o coração, porque ele sabe de onde Deus te tirou. A gente foi visitar a Sara essa semana e a gente continua não é sem entender, a gente, pelo contrário, né? A gente até, eu levei ela essa semana ali em cima para buscar o carro deles que estava arrumando e tinha ficado numa agência, mas estava muito ruim. E aí ela teve que levar ali, eu falava, Sara, uma das coisas que eu e a pastora sempre temos orado por vocês é isso. Nós realmente não entendemos, é como Deus vai o Ricardo, um cara forte, trabalhador, 49 anos de idade. Mas a gente precisa entender que Deus não tirou o Ricardo aqui para deixar vocês passarem necessidade. Esse é o Deus que a gente serve. A gente tem que entender que Deus está no controle das nossas vidas. Mas a gente só vai entender isso se a gente tiver conhecimento da palavra. Por isso que eu falo que dízimo e oferta só entende isso de verdade quem conhece verdadeiramente a palavra. Porque senão você sempre vai andar por aquilo que as pessoas dizem. Né? Eu acho triste quando o crente fica colocando coisa de crente. Por que você não aproveita a oportunidade para falar do amor de Deus? Não é verdade? Estão massacrando o menino aí. Eu não quero entrar nesse método se ele está certo ou está errado. Mas quando a gente fala de um crente, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando tiro no meu pé. Porque daqui a pouco estão falando para você, olha, isso aí que você crê. Então é mais fácil você falar daquilo que é verdade. Aproveite a oportunidade. Você conhece a Deus? Fala de Deus. Aproveite a oportunidade que você tem para falar de Deus. Não dá para colocar todo mundo dentro da mesma peneira, não, gente. Então, você conhece a palavra? Se você é esse homem experiente, esse homem prudente, você vê onde você pisa. Se você não é, você começa a acreditar em qualquer coisa.
Ou mesmo que você não acredite, mas você começa a espalhar qualquer coisa. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola. O pastor gosta dessa palavra. A gente vai dar conta disso. Amém? Que você possa dizimar e ofertar nessa noite, porque você tem experiência com Deus, você sabe quem é Deus na sua vida. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. No envelope tem um QR Code, se você quiser fazer um QR Code. Pastor, não quero envelope, não quero Pix. Eu não quero colocar minha oferta aqui. Do jeito que for melhor, mas dizime e oferte nessa noite. Está aí o QR Code, está aí a chave Pix. Dizime e oferte nessa noite, em nome de Jesus. Diga isso.
uma no final. Aí vocês cantam mais um. Não, beleza, já vai pensando aí, depois você fala para eles. Obrigado, viu, Elias, o Davi, obrigado. Em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Quero agradecer por todo o dízimo, toda oferta, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, desde a abertura até agora. Que o Senhor continue, Pai, trabalhando no nosso meio. Que o Senhor fale conosco agora através da palavra. Sejamos abençoados. Em nome de Jesus, Pai, visita agora a finança dos teus filhos, o celeiro dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, entra com providência na vida daqueles que precisam. Pai, e aqueles que não entendem da dízimo, oferta, que o Senhor ministre e fale ao coração deles. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado, Emília. Se faz o fundo aí, Emília. É rapidinho, viu? Pode se sentar isso. E é profético, o André, que a Suzana está aqui. Essa noite é profética e nós começamos voltando o trabalho dos jovens agora, né? E eles que tomaram conta do trabalho aqui. E a gente fez essa reunião, estava falando com a Ademir ali, a Ademir já estava vendo uma data, viu, mano? Para vocês fazerem mais um dia. E pelo menos uma vez por mês, tem que estar reunido. É importante. Eu estou muito feliz que eles desenvolveram o trabalho, eu não estava muito bem de saúde, e tudo funcionou da maneira que tinha que funcionar. E é dessa forma que tem que ser, não é verdade? Eu vejo quando as coisas acontecem, quando isso acontece, é porque a igreja realmente está amadurecendo. O pastor não está aqui, mas as coisas funcionam. Gente, eu não estou olhando o WhatsApp, não, estou só abrindo aqui minhas referências que eu coloquei aqui, viu? Por exemplo, eu fiquei muito feliz no domingo, né? A gente teve culto lá em Mogi, e foi abençoado lá em Mogi. A presença de Deus travou, levou visitante lá. Então a gente teve um culto lá e teve um culto aqui ao mesmo tempo. Isso na verdade, significa que a igreja está crescendo, amadurecendo. Eu agradeço a pastora Luciana aí que dá esse apoio quando eu saio, que ela sempre ministra. Não que os outros não tenham condições, mas é importante, né? Ela sempre me auxilia e ela ministrou e todos os outros que estavam juntos, um abriu o culto, outro faz dízimo, oferta, e assim vai funcionando. A verdade é que é importante você entender que não existem pessoas mais importantes no ministério. Na verdade, quem ministra aqui tem a mesma importância daquele que pegou o copinho no final do culto e levou. Aquele que limpa o banheiro. Um dia eu vou lá na ministração, até tenho esse vídeo, qualquer hora eu mando para vocês. Eu não me lembro o nome daquela moça, tinha uma pregadora, que ela começa a falar assim: por que vocês querem tirar foto comigo? Helena Tamu. Ela fala: por que vocês querem tirar foto comigo? Porque eu estou aqui, deixa eu tirar foto, que não sei o quê. E ela, não sei se vocês já viram, quem já viu esse vídeo, né? E ela fala assim: por que vocês querem tirar foto comigo? Não, vai tirar foto do seu pastor ali, ó, ele tira o carrapato, os carrapichos. Vai tirar foto com a pastora. Por que você não tira foto com quem limpa o banheiro da igreja? Que você chega lá, está limpinho, foi essa pessoa que limpou. Isso é verdade. Por quê? Porque não há diferença. Quem traz a palavra e quem, por exemplo, um homem que hoje está ali na porta, cuidando de tudo para que o culto funcione. Não há nenhum tipo de diferença. A Morena que chegou aqui já fez um café e um chá ali. Não há diferença nenhuma. Para você que está sentado aí, eu estou aqui em cima. Então é importante a gente ter, porque se a gente não tiver essa certeza no nosso coração, o inimigo entra e começa a falar: você não tem importância, se você não for, não faz falta. E o diabo vai trabalhando assim na mente das pessoas. Infelizmente, né, vai pegando alguns sentimentos que estão aqui dentro, ele vai trabalhando, e daqui a pouco fala: você não faz falta. Está vendo aí? Você não vai, ninguém lembra de você. Quem não lembra? Espiritualmente, quando você não vem, o seu lugar fica vazio aí, ninguém senta no teu lugar não. Aquilo que é seu. Aquilo que Deus te chamou, para com isso. Então a gente tem que ter certeza de quem nós somos em Cristo. Eu vim de uma igreja muito grande, a gente participou de uma igreja muito grande, eu achava muito interessante. Nós tomávamos conta da escola bíblica. Eu e a pastora, algumas pessoas que sabem, a gente congregou lá na Palavra Viva Sede. E eu lembro que a gente ficou tomando conta da escola bíblica. Sabe, se fosse os dois pobre de maré, mas não tinha quem tomasse conta da escola bíblica, caiu no nosso colo.
Aí a gente começou a fazer um café da manhã lá. E a escola bíblica, tipo, passava 50 pessoas na escola bíblica, contando com o professor, com o aluno, com tudo 50 pessoas. E aí a gente começou a trabalhar, aquela simplicidade nossa, uma luta, a gente pegava motinho, teve uma época que eu estava tão sem dinheiro, que eu andei quase um ano com a minha carteira vencida, no meio das quebradas, porque eu morava ali perto da Vila da Prata e a igreja lá no Alto de Ipiranga. Aí a gente saía das quebradinhas, não tinha aquela perimetral, não tinha nada ali que desce como o Gilbertioga, a gente morava em cima, ia por meio da estrada de terra para ir para a igreja. E aí a gente começou a trabalhar, e chegou uma época assim que chegava no café da manhã que a gente fazia uma vez por mês, chegava a 300 pessoas. 300 pessoas. Quando eu desejei um bolo e Deus mandou uma mulher com Nunca, a mulher fazia bolo e a gente queria fazer. Nem conhecia, ela falou, estou querendo doar mesmo. E ela começou, deu o bolo para nós fazer, né? Então, a gente fazia esse trabalho. Eu lembro que uma vez a gente chegou lá, por exemplo, eu chegava lá, era 6 horas da manhã para começar a fazer o café, que a escola bíblica era às 8, 8 e meia. O café acho que era às 8. E um dia a gente chegou lá, gente, aí tinha aqueles bules de café grande, sabe aquele bule grande que colocava no coador? Quando a gente ia procurar as coisas, cadê? Sumiu o bule de café, né, gente? Sumiu o bule de café dentro da igreja. E a gente não abriu mão daquilo que Deus tinha chamado a gente para fazer. Porque dentro daquele lugar existiam pessoas que a gente queria que a gente saísse de lá. Infelizmente é assim. Mas a gente não abriu mão daquilo que Deus tinha nos chamado. Porque a gente entendia quem nós éramos em Cristo. Não naquela igreja, porque a gente tinha passado. Mas quem eu sou em Cristo. E é importante a gente entender isso. Porque senão a gente vai ficar sempre com o espírito de autocomiseração. E eu tenho propriedade para falar isso. Porque eu tinha esse espírito de autocomiseração. O que é o espírito de autocomiseração? Coitadinho, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém me dá oportunidade. Gente, a maior oportunidade que foi dada foi Cristo morrer na cruz por mim e por você. Nós estamos aqui vivos hoje. Quem tinha que dar oportunidade já deu. Já deu. Então entenda isso. Entenda quem você é em Cristo. Se você entender quem é você em Cristo, você nunca vai ter problema. Você. Não. Você é de Deus. Deus tem um propósito na tua vida e é através da tua vida. Entenda isso. Você, quando não vem aqui, faz falta. Seu lugar está vazio. Ontem eu até falei isso para o Ademir, que lá, o Guilherme ontem, eu estou. Aí a gente conversando sobre alguns assuntos, né, Rafa, que ele me pediu um conselho, eu até gostei do Rafa estar junto comigo. Falei, vamos se aprender, não tem fácil aconselhar não. Aí eu fui aconselhar o menino, aí ele falou assim, Deus me lembra um dia, o Ademir trouxe uma palavra, eu estou com saudade da palavra dele. Eu falei, o Ademir está muito corrido, lá está difícil para ele vir. Aí, mas, e é importante saber. Por exemplo, eles iam mais lá, hoje não estão conseguindo, já tem gente que sente falta deles lá. Né? Então é importante porque a gente faz falta. Amém? Amém? Amém. Olha a tua Bíblia no Salmo de número 102. 102. No dia eu fui ministrar aqui, eu falei Salmo 180 e pouco, não foi? 189. Estava doidão aquele dia. Logo na semana que o Ricardo tinha morrido, no domingo, né? Salmo 102. Eu quero ler 4 versículos. Esse salmo é bem grande, mas eu quero ler 4 versículos. Eu quero ler o versículo 1, o versículo 12, o versículo 18 e o versículo 25. Amém? Então, Salmo 102, o verso 1 diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. O verso 12: tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. Teu nome será lembrado de geração em geração. O verso 18 diz assim: escreve-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando. E o verso 25 diz: no princípio firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Esse salmo ele é interessante. Eu fui olhar o contexto, assim, quando que esse salmo foi escrito? Eu nunca tinha olhado, nunca tinha lido, eu falo para vocês,
salmo, ele vai falar de algumas coisas. Por exemplo, quando eu li aqui 4 versículos, ele vai falar, é como se a gente dividisse ele em 4 grupos. Primeiro, esse verso que eu falei, ele fala da angústia de um coração aflito. Do verso 1 ao verso 11 você vai ver isso. Ele está com o coração aflito. O escritor de salmo está ali, ó, se rasgando o coração. Sabe aquele peso, aquela preocupação? O segundo verso que eu falei, que é o verso 12, ele vai falar da confiança na eternidade de Deus. Que ele vai falar que Deus vai reinar para sempre. Ele vai falar do verso 12 ao verso 17 isso. Então ele fala desse Deus está essa eternidade de Deus, essa confiança na eternidade. O verso 18 vai falar de uma esperança que atravessa a geração. Se a gente pegar do 18 ao 22, você vai ver isso. Ele fala assim, ó, escrevo isso para as futuras gerações. Quer dizer, aquilo que a gente muitas vezes está vivendo hoje, a gente tem que entender que isso vai ficar e vai influenciar a vida de pessoas, e pessoas, lógico, até a vida de Cristo. Mas a gente precisa entender isso, uma esperança que atravessa gerações. E o último que eu li foi o 25, ele vai falar da soberania eterna de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então, esses 4 grupos vai falar um pouquinho do que o salmista estava vivendo. Por quê? Qual que era o contexto? O que o salmista estava passando? O contexto de tudo isso está no final do exílio e a volta do povo a Jerusalém. O povo tinha sido escravizado pelos babilônicos 70 anos. Aí eu quero te chamar já para o estudo, que a gente tem estudo amanhã, a gente tem estudado a Bíblia, né, já estudando vários livros, e amanhã nós entramos no livro de Jeremias. Estamos estudando desde Gênesis para cá. E amanhã a gente tem Jeremias. E a gente já entendeu que o povo ele foi se distanciando de Deus, e ele é escravizado pela Babilônia. E eles passam 70 anos escravos, como escravos. E a Bíblia diz que depois desses 70 anos, eles têm a liberdade, eles recebem, né, esse edito, essa ordem de voltar para a terra prometida, para a terra que era deles. Então, pensa bem, um povo que ficou 70 anos escravo, que parece e era mesmo lindo o que Deus fez, e a gente vai ver isso um pouquinho, aquela coisa maravilhosa que Deus fez, e diz assim, volta lá para a tua terra. Mas eu fico imaginando o coração desse povo, porque queira ou não queira, foi um povo que passou 70 anos escravo. E aí eles estão saindo daquele estado de escravidão e voltando para uma terra que com certeza eles chegaram lá e pegaram ela toda destruída, e que tinha pessoas morando naquele lugar. Então olha o contexto que esse homem, o salmista, está escrevendo. Com o coração apertado, porque eles estavam vindo de uma escravidão, voltando para uma terra que está totalmente destruída, e que com certeza eles iam encontrar lá o quê? Iam encontrar um contexto contrário, pessoas ameaçando, pessoas não querendo que eles fizessem aquilo que eles foram mandados a fazer, a ordem que eles receberam de fazer, que era reconstruir aquela cidade e reconstruir o templo. Então é natural você ver o salmista falando isso, é natural você ver o salmista dando um grito de dor, mas essa dor se transforma em uma canção de esperança. É interessante, você começa a entender que ele começa em cinza, mas ele termina em eternidade. É interessante que a gente pode chorar na presença de Deus, mas não precisamos permanecer sem esperança. São coisas que a gente vai vendo nesse salmo. A gente vai caminhando com Deus que não muda. Se Deus falou, volta, é para voltar, pronto, acabou, não importa como está a situação, porque Deus vai cumprir a obra. É profético isso na tua vida nessa noite. Essa noite é profética. Ele falou, eu vou caminhando com Deus que não muda. E a gente encontra consolo nesse meio da fragilidade da nossa vida. Gente, a gente é igual fumaça, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Esses dias eu falava, cara, eu não sei como tem gente que perde tanto tempo com tanta coisinha. Gente, hoje eu estou, amanhã eu não estou mais. A Bíblia diz isso lá em Tiago. Aí a gente fica perdendo tempo com coisa, sabe, coisa tão pequena. E é isso que o salmista está falando. O sofrimento não é vão quando a gente entrega ele na mão de Deus. Então tudo isso a gente vê no Salmo. Mas se a gente for para lá, para onde realmente o salmista está escrevendo, ou no contexto que o salmista está escrevendo, a gente começa a entender como que
essa luta que eles estavam passando por isso. Como a gente começa a entender, por exemplo, se você quiser abrir a tua Bíblia lá em Esdras, porque é interessante que a gente fala muito de Neemias, mas na verdade quem chegou primeiro foi Esdras. Por isso que é importante você vir no estudo bíblico. Esdras chega primeiro, porque Esdras tinha uma função. Se quiser abrir para nós, por favor. Esdras, ele vai falar um pouquinho do contexto. Olha o que acontece. Esdras capítulo 1 vai falar no primeiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também pusesse por escrito nos termos. 2 pontos. Para por aí que não vai dar tempo de a gente ler tudo. O que acontece? Ele começa a falar, Deus mandou, vocês vão voltar para lá, vocês vão ganhar ouro, vão ganhar prata, vão ganhar isso, vão ganhar aquilo. Tudo que foi pego, os babilônios pegaram, está hoje aqui no reino da Pérsia, porque ali a Babilônia já tinha sido tomada por um reino, por outro reino, até chegar a Pérsia, que Ciro era o rei da Pérsia. Ele fala, vocês vão pegar tudo isso e vocês vão voltar. Então o capítulo 1 vai falar disso. O capítulo 1 vai falar disso tudo. Que eles voltam para Jerusalém com tudo que eles tinham sido tomado deles. E com mais alguns presentes que eles ganharam para ir. O capítulo 2 de Esdras, se a gente for olhar, ele vai falar da lista do exílio. Quem estava exilado, não, o capítulo 2, o capítulo 2. O capítulo 2 vai falar do quê? O capítulo 1 vai falar do edito, da ordem para voltar. O capítulo 2 vai falar o nome das pessoas que voltaram. Como se fosse um cartório, né, onde você faz uma certidão de nascimento. E aí ele põe toda a geração daquele povo que voltou. Amém? Até aí está dando para entender? O salmista escreveu no meio desse contexto. Então ele estava com o coração aflito, mas ele confiava num Deus que não muda. E ele, apesar daquela tristeza que ele tinha, ele confiava que aquilo que estava acontecendo na vida dele ia impactar outras gerações e que Deus é um Deus eterno e Ele vai continuar no controle de todas as coisas. E aí a gente chega exatamente no capítulo 3, onde a Bíblia ela começa a falar exatamente o que começou a acontecer. E aí a gente começa a entender onde que o salmista ele consegue ter essa transformação na vida dele. No meio da angústia, do medo, da tristeza, da dificuldade, das ameaças. E aqui que eu poderia falar que até agora foi a introdução, e agora a gente pode entrar na mensagem. A Bíblia diz, Esdras capítulo 3, no verso 1, a Bíblia diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades, quer dizer, eles já tinham voltado e já estava estabelecido. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Olha só que interessante, isso me chama a atenção. A Bíblia diz que eles chegaram, se estabeleceram, mas chegou uma hora que eles falaram assim: a gente precisa fazer alguma coisa, porque chegou a hora de a gente fazer. Mas eles não foram fazer de qualquer jeito. A Bíblia diz que eles se uniram de uma forma como se um só homem se levantasse. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Aqui a primeira coisa que me salta aos olhos, que eu e você, nós precisamos de unidade. A gente precisa ter unidade. Essa noite é profética na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que está dividido em você, mas você precisa buscar essa unidade para que as coisas comecem a acontecer na minha e na tua vida. Se não houver unidade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Foi dessa forma, foi dessa maneira que o salmista consegue vencer esse momento de dificuldade. A gente precisa buscar essa unidade. Eu acho muito interessante, não precisa abrir não, Deco, mas lá em Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus sendo acusado pelos fariseus, doutores da lei, dizendo: ele está expulsando demônio aí, em nome de Beelzebul. Aí Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse: todo reino dividido contra si mesmo
será arruinada, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está falando, até Satanás, que veio para destruir, ele não vai dividir o próprio reino. Aí eu e você conseguimos dividir. A gente divide dentro da nossa casa, a gente divide lá no trabalho, a gente divide como igreja, a gente divide até dentro da gente mesmo. É interessante isso. Jesus, ele usa o reino do mal para dizer assim, não, o reino do mal não divide, Elias. Porque se ele dividir, ele está lutando contra ele mesmo. Lembra quando eu falei aqui que a gente usa a rede social para falar mal do crente? Não, eu estou falando mal do crente, estou falando mal de mim. Não tem jeito, porque eu sou crente. Ah, mas quem foi? Deixa, a Bíblia diz que cada um vai dar conta. Cada um vai dar conta. Passa aquilo que é bom. Passa aquilo que é legal. Aí a gente está dividindo. O pastor só falou, não, mas eu sou sozinho na minha casa de crente. Às vezes a gente divide a gente mesmo. Não precisa dividir a nossa casa, divide a gente. Sabe por quê? Porque a boca fala uma coisa, o coração sente outra, a mente sente outra. Não há unidade nem dentro de nós mesmos. Um dia a pastora falou algo interessante quando fala espírito, alma e corpo, né? Ela fala assim, a gente tem maneira de falar assim, a gente é um ser tricótomo, né? Corpo, alma e espírito. Não, na verdade são espíritos, alma e depois corpo. Primeiro tem que vir o espírito, porque o espírito é comandado pelo Espírito de Deus. Quando a gente coloca o Espírito de Deus no controle do nosso espírito, as outras coisas vão se encaixando e não há o quê? Divisão. Porque a Bíblia diz que eu e você vivemos numa guerra entre o corpo e o corpo, o corpo e o espírito, e a alma fica no meio. O que é a alma? São o centro das nossas emoções, o que eu desejo, meus projetos, meus sonhos, o que eu quero. Aí então, o corpo está pedindo uma coisa e o espírito está pedindo outra. Aquilo que você alimentar, meu irmão, é aquilo que você que vai ganhar essa luta. Aí a gente não consegue. E a gente está correndo dividido. A Bíblia diz que eles só começaram a pensar em fazer alguma coisa quando o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Meu irmão, se cada um pensasse uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um deseja uma coisa, não vai chegar a lugar nenhum. Então, primeira coisa, busque unidade. Até dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de você mesmo. Busque unidade. Faça, ore a Deus. Você é espírito, é corpo e é alma. O espírito tem que estar no controle de tudo, porque é o espírito que nos liga ao Espírito de Deus. Não é minhas emoções, a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Pensa num trem doido, é o coração do homem. Eu falo isso para vocês, eu tenho a síndrome da segunda-feira. Toda segunda-feira eu falo, vou buscar um trabalho, vou largar com esse trem de igreja. Esse trem de cuidar de gente. Aí porque o coração. Aí eu levanto, lavo meu rosto, escovo meus dentes, o que eu tenho que fazer mesmo? E aí vamos fazer. Porque o Espírito começa a tomar conta, e senão a gente fica dividido. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, você quer vencer esse tempo de turbulência, ou você quer conquistar alguma coisa, precisa haver unidade. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Profeticamente, segunda coisa. Verso 2. Põe aí para nós. Esdras 2. Então eles lá se unem como um só homem. O verso 2 diz assim: então Jesuá, filho de Josadac, com os seus parentes, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saatiel, com os seus próprios parentes, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificar o holocausto, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Para por aí. Primeira coisa, eles se unem como um só homem. A segunda coisa, eles constroem o quê? Eles construíram o quê? Isso me chama a atenção. Porque eles foram lá para reconstruir o templo. Não é? Mas antes de reconstruir o templo, eles reconstroem o quê? Porque não tem jeito de reconstruir um templo se não tiver altar primeiro. O altar foi construído antes do templo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? A gente tem que ver qual é a nossa prioridade.
não entende aquilo que é primordial na vida, aquilo que é a primícia, aquilo que é a primeira coisa, aquilo que é mais importante, a gente começa a dar tiro para todo quanto é lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Não! A Bíblia diz que eles chegam lá para construir o templo, mas a primeira coisa que eles fazem é o. Porque era a primeira coisa que precisava ser construída, porque sem altar não tem templo. Sem altar não tem templo. Prioridade. Você sabe qual é a prioridade na sua vida? Você já pensou nisso? Hoje a gente conversava com o menino a respeito disso. Ele falava, pastor, eu não sei o que eu faço, não sei se eu estou exigindo demais. Meu irmão, você está colocando apenas o seu princípio. O que é princípio? O que é base? O que é primordial para você? É isso, pronto, acabou. O pastor Nelson gosta de falar, né, na linguagem da advocacia, que o sonho dele era ser advogado, jogador de futebol e advogado. Jogador de futebol ele não conseguiu porque ele sofreu um acidente, quebrou a perna, ele tomou acho que quase 200 pontos na perna, e foi terrível. Então ele não conseguiu ser jogador de futebol. O sonho dele era ser advogado, né? Pastor Deus. Era ser advogado. Aí ele fala assim, existem algumas coisas na Constituição que não podem ser mexidas. Isso se chama causas pétreas. São base. E a gente precisa entender o que é prioridade na minha vida e na tua vida, porque senão daqui a pouco a gente está trocando aquilo que é primordial por aquilo que é secundário. A gente começa a achar que as coisas são mais importantes que as pessoas. A gente começa a entender que subir aqui é mais importante que servir a Deus. E subir aqui, você só sobe, realmente só dá fruto, quando você está servindo a Deus. Quando você constrói primeiro o altar, antes de construir o templo. Isso é prioridade. A gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida. Se a gente não entender o que é prioridade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eles entenderam bem o que é prioridade. Eles entenderam bem o que era isso. Sabe o que eu acho interessante? Isso Deus me deu aqui. Eu estava lembrando em Atos capítulo 14, a partir do verso 8. Se você quiser abrir, abre, só para você entender um pouquinho. Paulo e Barnabé, Paulo ainda não tinha se dividido de Barnabé. Eles tiveram depois uma dificuldadezinha, aí eles se dividem. Aí Paulo vai andar com Silas e Barnabé vai andar com João. Com Marcos, na verdade, era João Marcos o nome dele. Mas eles estão numa cidade e que talvez, se fosse eu cairia. E a gente tem que tomar cuidado se a gente não entender o que é prioridade. A partir do verso 8, a Bíblia diz que eles estavam em Listra e em Derbe. Atos capítulo 14, eles estavam em Listra e em Derbe. E aí a Bíblia diz que em Listra havia um homem paralítico dos seus pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse ele em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a... Imagina o que aconteceu naquele lugar. Eu imagino o que aconteceu naquele lugar. A Bíblia fala assim, vocês estão diferenciados. Não, vocês são deuses. A Bíblia diz que se levanta dois grupos. Um fala assim, Paulo era um Deus e Barnabé era outro Deus. Meu irmão, quantas vezes nós não entendemos o que é prioridade na nossa vida e a gente perde o nosso foco? Não, é? Quantas vezes a gente não entende aquilo que é importante de verdade e por algum elogio, por algumas coisinhas, coisas pequenas, a gente perde a prioridade, o foco e a gente se desvia. Sabe o que acontece com eles? Eu achei muito interessante porque a Bíblia diz que, verso 11, ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licônicas. Os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamava Zeus e Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. Os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas, flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Mas olha a atitude daqueles homens. Ouvindo isso,
os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Você está entendendo que eles compreendiam que era a prioridade? Falaram: eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem é alguma coisa aqui é Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que cura. É Deus que levanta. É Deus que transforma. É Deus que faz as coisas. E é isso que aqueles homens lá em Éfeso entenderam. Antes de construir o templo, eles constroem o altar. E aí Deus está falando comigo e com você hoje. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? O que tem sido realmente prioridade para você? Esse é o segundo ponto. Primeiro, unidade. Segundo, prioridade. E para a gente encerrar o terceiro, verso 3 lá de Esdras, por favor, Teco. O capítulo 3, o verso 3. Para a gente encerrar, que a hora já está avançando. Então eles vão lá, se unem como um só. Depois eles constroem o altar. Unidade, prioridade. E por último não. Eu parei aqui, se a gente tivesse continuado, a gente ia achar um monte de coisa. Mas eu parei por aqui. A Bíblia diz assim: apesar do receio que tinha dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base e nele fizeram o quê? Fizeram o quê? Sacrificaram o holocausto ao Senhor. Todos os sacrifícios de manhã, como os da tarde. E se a gente continuar, a Bíblia diz que eles começaram a sacrificar, fazer ofertas a Deus. Então, para mim aqui está o terceiro ponto. O primeiro, eles tinham que buscar o unidade. Segundo, eles entenderam a prioridade. O terceiro, eles começaram a entregar sacrifício. Sacrifício. Mesmo em meio às ameaças. Porque era ali que eles estavam com receios. Ninguém queria eles ali. Mas mesmo assim eles começaram a entregar sacrifício. Eu acho interessante, quando a gente vai ver o significado de sacrifício, ou a gente vai ver o sacrifício, de uma forma bem geral, a gente vai entender que sacrificar é entregar algo valioso em troca de algo que é mais valioso ainda. A gente tem um grande costume de achar que sacrifício é abrir mão de algo valioso por nada. Não, mas como eu abro mão disso? Você está abrindo mão de algo que é valioso por algo que é muito mais valioso. Sabe por que a gente não entende que é sacrifício? Porque a gente acha que só está perdendo, não está. Quando você entrega algo que é valioso, na verdade o sacrifício é porque você está querendo algo mais valioso ainda. A gente precisa entender isso e começar a ver isso na nossa realidade. Sacrifício é abrir mão, é entregar algo valioso por algo mais valioso. Significa que não se deve apegar à sua própria vida, se pregar aquilo que é pequeno ou aquilo que é momentâneo para nós. A gente muitas vezes tenta proteger, preservar a todo custo. E a gente acaba, sabe o quê? É perdendo. Porque a gente não entendeu o que é sacrifício. A gente acaba não vivendo aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. Eu acho interessante Marcos capítulo 8, verso 35. Jesus vai dizer aquelas pessoas, e ele diz assim, Marcos 8, 35, não precisa abrir não, vou ler para você. Porque quem quiser salvar a sua vida, o que você tem que fazer? Perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Aí a gente não quer perder. A gente não quer sacrificar. A Bíblia diz que aquele povo, a partir de... Gente, se você for lá, vamos para o verso 4, por favor. Eles entregaram o sacrifício de manhã e à tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com os números determinados de holocaustos prescritos para cada dia. O verso 5. Gente, você começar a seguir, apresentar o quê? Holocaustos regulares, sacrifício das festas das ruas, sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinados pelo Senhor, bem como foram trazidos como oferta voluntária ao Senhor. Meu irmão, eles começaram a entregar, ofertar, sacrificar, entrega. Gente, era o povo que estava saindo do exílio de 70 anos, eles eram escravos. E eles entenderam a importância
de entregar aquilo que era valioso por algo que era muito mais valioso. Por que você está segurando isso na sua mão? Pastor, o senhor está falando de dinheiro, não falando às vezes de um sentimento que está aí. E a gente acha, não, mas pastor, você não sabe, não, você também não sabe o que eu passei. Mas a gente precisa entregar a Deus hoje. Deus está falando hoje, entrega sacrifício, põe na mão do Senhor. Põe na mão do Senhor. Gente, a gente podia continuar, mas eu vou encerrar. Eu concluo. A gente precisa estar unidos. Seja um com os outros, seja com Cristo ou conosco mesmo. A gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida. E a gente chegou a hora de a gente entregar, de a gente sacrificar. Eu encerro essa mensagem e aí eu vou falar para a Emília cantar com os meninos aqui em cima de novo. Pode ser? Eu não sei se você pensou. Clara, pode ser Clara também. Glória a Deus. A Camila não tinha cantado também. A Camila não quer cantar. A Camila é bonitinha, ela senta aqui no teclado e ela fica cantando. Quando, por exemplo, quando a Clédia está aqui, ela que ajuda a Clédia a cantar. Uma hora eu vou colocar o microfone, sabe aqueles minúsculos escondidinhos no teclado para captar a voz dela. Porque ela canta com uma gracinha, mas pensa que ela não quer cantar. Ô menina difícil essa. A Camila está bonitinha. Todo mundo conhece essa palavra, mas eu quero deixar ela de qualquer forma. Mateus capítulo 6, o verso 33. Capítulo 6, o verso 36 de Mateus, que diz, todo mundo conhece essa palavra de cor, não conhece? Tem hora que a gente precisa relembrar algumas passagens na Bíblia. A gente vai deixando elas de lado. A gente vai largando elas. E diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Deus está falando, gente, a gente está tão preocupado, tão envolvido com as coisas, que a gente esquece de buscar Deus. E aí eu deixo essa palavra para você, profética na sua vida. Busque a unidade. Amém. Seja o que for, ou dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou dentro da igreja, ou com você mesmo. Busque essa unidade. Então, Jesus, onde que eu estou errando? A segunda coisa, entenda o que é prioridade na sua vida. E terceiro, sacrifício. A gente não consegue conquistar tudo. Tem hora que a gente tem que abrir mão, mas a gente abre mão para conquistar algo maior. Você pode ficar sobre os seus pés? Deixa uma pastora fazer essa oração. Vem aqui, aproveita os meninos para cantar essa aqui. Melhor obedecer do que significar essa palavra. Obediência, examine o seu coração, é assim que a Bíblia ensina, examine o homem a si mesmo. É tempo de exame, é tempo de introspecção. Não perca oportunidade. Nosso irmão Ricardo saiu para trabalhar. E ele nunca mais vai voltar para a casa dele, porque ele está no céu, ele está com o Pai. Nós precisamos estar prontos. Aleluias! Prepara um emprego em outra cidade, prepara uma transferência. Eu não sei, mas nós precisamos viver como Martim Lutero nos disse. Ele disse que a gente tinha que viver como se nós tivéssemos nos convertido hoje. Como é, pastor? Jesus tivesse morrido hoje, Se Jesus tivesse morrido do ontem, ressuscitado hoje. ressuscitado e voltasse amanhã. voltasse amanhã. Se nós entendêssemos isso, nós valorizaríamos mais o nosso dia, o nosso tempo com as pessoas. A gente ia ser mais maduro. A gente ia pedir a Deus com mais facilidade para curar os adoecimentos da nossa alma. Porque a gente fica pegado a tantas coisinhas pequenas, efêmeras, por nada.
da palavra, à luz do seu Espírito, o que precisamos, onde precisamos ser curados. E a gente fala, não, esse aqui, esse lixinho não vai para a lixeira hoje. Esse lixinho eu não vou dispor no altar. Esse lixinho não vai virar uma pedra nesse altar que o Senhor está me ajudando a construir para Ele mesmo. Em nome de Jesus, que essa noite seja a noite do arrependimento, seja a noite da introspecção, que nós saiamos daqui melhor do que entramos, amados. Deus está nos dando a oportunidade ímpar, porque Ele deseja que nós sejamos curados. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos aproveitar essa oportunidade. É hoje. É hoje. Pense comigo, se Jesus nos chamasse hoje, se nós soubéssemos que amanhã iríamos falecer, iríamos morar com Jesus, como seria a partir desse momento nessa noite? A Sara ouviu o Ricardo orando e falando, amor, está tudo bem. E ele falava, eu te amo, Jesus. E começou a orar baixinho até que ele desfaleceu. Que coisa linda. O homem entender que ele está disponível para Deus. E que hoje nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, já estamos orando. Senhor, nós precisamos melhorar. Pai, quando o marido, Senhor, não dá o devido respeito à esposa, a tua palavra diz que nem a oração dele é respondida. Mas a tua palavra diz que quando a esposa, Senhor, destrói a sua casa, o seu lar com as próprias mãos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a casa. Mas a Bíblia diz que a mulher tola, doida, insensata, desequilibrada, ela destrói com as suas próprias mãos. Ela não pega pá, ela não pega ferramenta, não. É a mão dela que destrói. Então, nessa noite, Pai, nós colocamos os casamentos diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor venha nos dar equilíbrio. O que falta na nossa relação conjugal, Senhor, nos ajuda por misericórdia, por gentileza. Ajuda os nossos irmãos que estão em casa, meu Deus. Pai, porque muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Porque muitas vezes nós ficamos no lugar de comodidade no nosso relacionamento. Porque a gente tem medo. Mas a tua palavra diz, Pai, que quem não abrir mão de pai, mãe, filho, marido, esposa, por amor do Senhor, não é digno do Senhor. E o Senhor não está mandando largar, Senhor. Mas o Senhor está mandando se posicionar. Importa obedecer a Deus que aos homens, diz a tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor como filhos. Aqui tem muitos filhos escutando esta palavra. Senhor, não há como um filho, Senhor, ser bem sucedido se ele não obedece aos seus pais, se ele não respeita os seus pais. O presbítero Rafael leu agora à noite Malaquias capítulo 3. E lá, Senhor Deus, está escrito, o Senhor vai falando com aquela igreja, vai falando com o seu povo ali no Antigo Testamento. E o Senhor diz, olha, eu vou punir vocês porque vocês me faltam com respeito. Senhor, nós faltamos com respeito com o Senhor. Quando viemos à igreja, quando ouvimos a tua palavra e saímos daqui, Senhor Deus, com comichão dos ouvidos e não nos transformamos. Não damos ao Senhor o devido respeito. Quando nós nos fazemos, Senhor Deus, desentendidos, meu Deus, não damos o devido respeito ao Senhor. Quando o Senhor nos dá um direcionamento e nós fazemos o que bem queremos. Pai, tenha misericórdia de nós nessa noite. Senhor, nós estamos aqui. A maioria de quem está aqui, Senhor, já tem tempo nessa caminhada. E muitas vezes a vida não está diferente, Senhor, porque não dá um passo de obediência. Não dá um passo, Senhor, de intensidade na tua presença. Porque o Senhor fala, e nos fala, e nos fala, e nós fazemos apenas o que queremos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós somos ovelha, e a tua palavra diz que a ovelha, ela tem
ajuda. Não é fácil, Senhor, dispor desse lixinho que está guardado, escondido. Mas nessa noite nós abrimos mão desse lixo, Senhor. Nós não queremos mais essa dor, essa falta de perdão, esse rancor. Não queremos mais, Senhor, essa desobediência. Não queremos mais essa frieza. Não queremos mais, Senhor Deus, essa apatia espiritual. Não queremos mais essa iniquidade, Senhor. A iniquidade é o pecado repetido, repetido e repetido. Pai, nós abrimos mão nessa noite. Senhor Deus, em teu nome, todo lixo emocional, nós agora colocamos no teu altar, porque nós não sabemos lidar com esse lixo, mas o Senhor é o Senhor que sabe fazer reciclagem. A tua palavra diz que o Senhor sabe transformar, que o Senhor sabe mudar, que o Senhor sabe edificar, e é por isso que nós clamamos a tua, Senhor Deus, a tua soberania nessa noite. Pedimos, Pai, por graça, por misericórdia, nos dá essa chance hoje, Senhor, de sairmos daqui para viver, porque a tua palavra diz que nós estamos prontos, aptos para viver. Senhor, nós queremos a plenitude, Senhor. Nós queremos, Pai, Deus, o equilíbrio. E clamamos o Senhor nessa noite. Queremos dizer como Davi: vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. Oh, Senhor, vê se há em mim, meu Deus. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E me livra, Senhor, livra a tua igreja. Senhor, tira toda escama dos olhos. Tira, Senhor Deus, toda casa de aranha, todo escombro. Tio, me mostra um escombro, irmão. Um lugar que foi destruído e ficou um pedaço de uma parede. E essa parede não está deixando você caminhar. Tio está dizendo: eu quero arrancar esse escombro nessa noite. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você já confessou, se você já abandonou, é noite de liberação da graça. Alto perdão. Nós precisamos, Senhor. Nos livra do escombro, nos livra do lixo, dessa toxicidade, Senhor, que está vivendo dentro de nós. A gente ri, a gente conversa, a gente interage, mas a dor está lá dentro. E o Senhor nessa noite está limpando, está tirando. O lavandeiro por excelência está neste lugar. Oh, Jesus, vem lavar, Senhor, com este sabão. Tu personifica, Senhor, esse sabão que limpa, Senhor, que limpa os nossos sentimentos, que nos faz perdoar, que nos faz nos perdoar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, é uma noite profética, e o Senhor marcou para cada um de nós. Estamos aqui, os irmãos que estão nos assistindo, e nós pedimos em teu nome, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, nos ajuda e nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos, nós carecemos. E que saiamos daqui, Senhor, para viver um tempo novo na tua doce presença. O tempo é mau, Senhor, são maus. Mas a tua palavra nos garante que se nós permanecermos, Senhor, o Senhor vai permanecer em nós. E nós vamos fazer aquilo, Senhor Deus, para o qual nós fomos chamados. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Em teu nome, Jesus, oramos. E já te agradecemos. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, por favor. Pode cantar. Aleluias. Aleluias. Você que me assistiu, Deus abençoe. Receba essa palavra. Deus está falando de rei